Boa noite a todos, sejam bem-vindos à 22ª reunião da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Iniciemos a nossa reunião de hoje com a posse do senhor Gilberto Tibes de Campos, suplente da vereadora Claudete Nardi Vavassori. Solicito que o senhor Gilberto Tibes de Campos apresente seu diploma conferido pela Justiça Eleitoral e sua declaração de bens para a conferência, e, em seguida, profira o compromisso conforme determinação do regimento interno desta Casa. Solicito que o vereador ora empossado declaro... Perdão. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município de Videira e as demais leis, cumprir o regimento interno desta Casa e desempenhar com lealdade o mandato que me foi outorgado, trabalhando com patriotismo, sempre pelo progresso do município e o bem-estar do povo de Videira. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Gilberto Tibes de Campos. Solicito que o vereador, ora empossado, assine o termo de posse e assuma seu lugar no plenário. A seguir, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação do quórum. Constato a presença de 11 vereadores. Havendo número legal e regimental, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente reunião. Na sequência, submeto em apreciação aos senhores vereadores e vereadoras a ata da última reunião realizada em rito ordinário. Não havendo retificação, declaro a ata aprovada. Considerando a licença da vereadora Claudete Nardi Vavassori, nomeio o vereador Gilberto Tibes de Campos para compor a Comissão de Finanças e Orçamento como membro.
Solicito ao senhor secretário que apresente o material de expediente. Ofícios expedidos. Gabinete da Presidência. Ofício número 074/2015. Videira, dia 27 de maio de 2015. Senhor Prefeito, informo a Vossa Excelência que os projetos de lei adiantes discriminados foram aprovados com suas redações originais e estão aptos para sanção. Projeto de lei número 046/2015. Autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar contribuição financeira à Associação Desportiva Videirense de Futsal, ADV, e da outras providências. Projeto de lei número 047/2015. Aprova o Plano Municipal de Educação, PME, do município de Videira, em consonância com a lei número 13.005/2014, que trata do Plano Nacional de Educação, PNE, e da outras providências. Projeto de lei número 048/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com a realização da primeira Expo Videira e da outras providências. Projeto de lei número 049/2015. Homologa o contrato de prestação de serviços, de arrecadação de tributos e demais receitas públicas municipais, celebrando entre a Prefeitura Municipal de Videira e o Banco do Brasil, e da outras providências. Presidente Cristiane Zimmer. Ofício número 74/2015, arquive-se. Gabinete da Presidência, ofício número 075/2015. Videira, dia 27 de maio de 2015. Senhor Prefeito, cumprimentando, envio a Vossa Excelência a indicação adiante discriminada, a qual foi apresentada na última sessão ordinária. Indicação número 024/2015, de autoria do vereador Rafael Balestrin. Presidente Cristiane Zimmer. Ofício número 75 de 2015, arquive-se. Gabinete da Presidência, ofício número 076/2015. Videira, dia 27 de maio de 2015. Senhor Prefeito, cumprimentando, envio a Vossa Excelência o requerimento adiante discriminado, o qual foi apresentado na última sessão ordinária e aprovado em plenário. Requerimento número 007/2015, de autoria do vereador Sandro Antônio Carinhato. Presidente Cristiane Zimmer. Ofício número 76/2015, arquive-se. Gabinete da Presidência, ofício número 077/2015. Videira, dia 27 de maio de 2015. Esse ofício já foi endereçado ao senhor Gilberto Tibes de Campos. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para convocá-lo a assumir, a partir do dia 2 de junho de 2015, o cargo de vereador, o qual ficará vago devido à licença solicitada pela vereadora Claudete Nardi Vavassori para tratamento de saúde. Presidente Cristiane Zimmer. Ofício número 77/2015, arquive-se. Ofícios recebidos. Ofício número 12.004, Videira, dia 25 de maio de 2015. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminho os balancetes da Prefeitura Municipal de Videira, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal da Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Médica dos Servidores e da Fundação Municipal de Esportes. Cópias de empenho e ordens de pagamentos referentes ao mês de abril de 2015. Prefeito Municipal Vilmar Carelli. Ofício número 1204. Os documentos permanecem à disposição dos senhores vereadores e vereadoras na Secretaria. Ofício número 1321, Videira, dia 2 de junho de 2015.
Excelentíssima Senhora Presidente, encaminho a apreciação e deliberação dessa Igreja Câmara, o incluso o projeto de lei, com sua respectiva exposição de motivos. Projeto de lei número 053/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder incentivos econômicos a Brambilas Lanches Limitada e da outras providências. Prefeito Municipal Vilmar Carelli. Ofício 1321. Encaminhe-se ao setor jurídico para parecer prévio e posteriormente às comissões para parecer. Excelentíssima Senhora Cristiane Zimmer, Presidente da Câmara Municipal. Senhora Presidente, de acordo com o que estabelece a Resolução TC-06 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, estamos encaminhando balancetes do Imprevide e, por meio magnético, o movimento do mês, referente a abril de 2015. Presidente do Imprevide, Wilson Vaz. Ofício do Imprevide. Os documentos permanecem à disposição dos senhores vereadores e vereadoras na Secretaria. Proposições. Emenda supressiva, número 001/2015. Ao projeto de lei complementar número 006/2015, que altera disposições na Lei Complementar Municipal número 118/2011, que dispõe sobre o novo plano de cargos e vencimento dos servidores públicos municipais, dispõe sobre a concessão de promoções e do adicional de pós-graduação, cria novos cargos e dá outras providências. Primeiro, suprima-se o artigo 1º referido ao projeto. Segundo, atende-se todas as disposições necessárias. Sala das Sessões, dia 27 de maio de 2015, vereador autor Wilson Antônio Paes II. Emenda supressiva número 1/2015. Encaminhe-se ao setor jurídico para parecer prévio e posteriormente às comissões para parecer. Requerimento número 008/2015. Com amparo nas disposições regimentais, requeiro ouvido plenário. Seja solicitado ao prefeito municipal de Videira que regulamente na esfera municipal a lei número 12.846/2013, lei anticorrupção, em vigor há mais de um ano. Vereador autor Wilson Antônio Paes II. Requerimento número 8/2015. Encaminhe-se à ordem do dia desta reunião. Requerimento número 009/2015. Com amparo nas disposições regimentais, requeiro ouvido o plenário. Seja solicitado ao prefeito municipal de Videira que cumpra, no que se diz respeito aos contratos de serviços de publicidade e da sua execução, por meio da agência de publicidade, o disposto no artigo 16 da Lei número 12.232/2010, com o seguinte teor. Artigo 16. As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede municipal de computadores, garantindo o livre acesso às informações por quaisquer interessados. Parágrafo único. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação. Vereador autor Wilson Antônio Paes II. Requerimento número 9/2015. Encaminhe-se à ordem do dia desta reunião. Requerimento número 010/2015. Com amparo nas disposições regimentais, requeiro ouvido o plenário. Seja solicitado ao presidente da MARP, Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, que informe quais medidas adotou no sentido de promover a discussão,
orientação e assessoria necessária para que os municípios associados regulamentem a Lei número 12.846/2013, Lei Anticorrupção, na hipótese de ter realizado alguma ação, seja solicitado que apresente os documentos comprobatórios, bem como aponte, se for o caso, as medidas que o município de Videira comprometeu-se a adotar. Vereador autor, Wilson Antônio Paese II. Requerimento número 10, 2015, encaminhe-se à ordem do dia desta reunião. Indicação número 025/2015. O vereador que apresente e subscreve vem na forma regimental indicar ao excelentíssimo senhor promotor de justiça da comarca de Videira que averigue o possível não cumprimento do previsto no artigo 16 da Lei número 12.232/2010 pela Prefeitura de Videira, naquilo que se diz respeito ao contrato de serviço de publicidade e da sua execução por intermédio de agência de propaganda. Licitação na modalidade concorrência, número 03/2014, no valor de R$ 240 mil, uma vez que a lei obriga a divulgação dos contratos e a sua execução na internet, em página criada para este fim, garantindo o livre acesso às informações por quaisquer interessados, assim como obrigando, no parágrafo único, que as informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviços de fornecedores e de cada meio de divulgação. Justificativa. A transparência da administração pública é um dos pilares do Estado democrático de direito, contribuindo, por meio do controle social, para evitar e descobrir práticas de atos nocivos ao interesse público. No caso em tela, permite ainda garantir, em especial, a observância do município da impessoalidade que veda a promoção pessoal de agentes políticos nos meios de comunicação, com o uso de dinheiro público. Assim, a publicidade institucional, que significa prestar contas do uso do dinheiro público, não pode transbordar para campanhas publicitárias com custos vultuosos apenas com o objetivo de enaltecer a figura do prefeito e dos secretários que, diga-se de passagem, são apenas mandatários, ou seja, cuidam de dinheiro que não lhes pertence, devendo agir em nome do povo, pelo povo e para o povo. Isso evidencia a necessidade da absoluta transparência na divulgação dos contratos, execução de serviços de publicidade, a qual, inclusive, advém de obrigação legal, cabendo ao prefeito apenas cumpri-la, sem postergação. Vereador autor, Wilson Antônio Paese II. Indicação número 25, 2015. Encaminhe-se à promotoria da 2ª Vara da Comarca de Videira. Indicação número 026/2015. O vereador que apresente e subscreve vem na forma regimental indicar ao Executivo Municipal para que seja feito um estudo pelo órgão executivo de trânsito de Videira, ORTRAVE, no sentido de analisar a possibilidade de implantação de um redutor de velocidade na Avenida Marginal Sul, no bairro Universitário, mais precisamente em frente ao Bar e Sorveteria Lemes. Justificativa. A referida indicação justifica-se devido ao excesso de velocidade com alguns motoristas transitam pelo local. Ressalta-se que naquela localidade já ocorreram diversos acidentes,
Os moradores solicitam uma solução para a questão, pois seguidamente veículos são abaroados e pedestres ficam na iminência de atropelamento. Lembrando que o local é bastante movimentado por crianças que frequentam a escola e ficam expostas a esse tipo de perigo. O redutor de velocidade vai trazer maior tranquilidade e segurança aos moradores e usuários da via. Outra sim, informa-se que segue anexo algumas fotos para fundamentar a indicação. Vereador autor, este vereador. Indicação número 26, 2015, encaminhe-se ao Executivo. Indicação número 027/2015. O vereador que apresenta e subscreve vem na forma regimental. Indicar ao Executivo Municipal para que sejam construídos passeios públicos na rua Alberto Reich, no bairro Santa Teresa. Justificativa. A referida indicação justifica-se em virtude da falta de passeios públicos naquele local, o que pode ocasionar acidentes, visto a necessidade dos transuentes terem que utilizar a pista de rolamento dos veículos. Além do que, em certos horários, principalmente no início e término das aulas, o número de pedestres aumenta consideravelmente, crescendo também o perigo que a falta de passeio representa. Essa reivindicação trará mais segurança aos pedestres que terão a calçada para transitar, não havendo necessidade de usar a pista de rolamento. Vereador autor, Sandro Antônio Cariato. Indicação número 27, 2015, encaminhe-se ao Executivo. Indicação número 028/2015. O vereador que apresenta e subscreve vem na forma regimental. Indicar ao Executivo Municipal para que o órgão executivo de trânsito de Videira, Ortrade, faça um estudo no sentido de analisar a possibilidade de implantar redutores de velocidade na rua Alberto Reich, nas proximidades da casa do senhor Wilson Dalpisol, no bairro Santa Teresa. Justificativa. A referida indicação justifica-se, visto que alguns dos condutores de veículos abusam da alta velocidade quando transitam por essa via. A melhoria irá contribuir para a segurança dos pedestres, principalmente crianças e estudantes, não os expondo a esse perigo. Vereador autor, Sandro Antônio Cariato. Indicação número 28, 2015, encaminhe-se ao Executivo. Indicação número 029/2015. O vereador que apresenta e subscreve vem na forma regimental. Indicar ao Executivo Municipal para que se destine, durante os fins de semana, a área de estacionamento ao lado do Paço Municipal, para o lazer de pessoas interessadas. Justificativas. A referida indicação justifica-se, tendo em vista que a população necessita de local amplo e suficiente para a prática de atividades físicas nos fins de semana. Cabe destacar que atualmente o local é utilizado para tais práticas. Todavia, é realizada sem a segurança necessária, o que põe em risco os que frequentam o local. Vereador autor, Rafael Balestrin. Indicação número 29, 2015, encaminhe-se ao Executivo. A seguir, deixo a tribuna livre aos senhores vereadores e vereadoras. Peço a palavra, excelência. Concedo a palavra ao vereador Rafael Balestrin. Cumprimento a excelentíssima presidente desta casa, Cristiane Zimmer, aos demais colegas vereadores e vereadores, ao nobre colega vereador
Gilberto Tibes de Campos. Quero aqui desejar-lhes boas-vindas e com certeza nós vamos partilhar momentos muito bons para o município. Cumprimento todas as pessoas presentes nesta noite, principalmente o jovem videirense João Vicente Damo, que nos representou e representa a Associação Videirense de Bicicross e a Fundação Municipal de Esportes de Videira, onde venceu a segunda etapa do Campeonato Estadual de Bicicross na categoria Boys 16, realizada no último fim de semana na cidade de Balneário Camboriú. Com este resultado, Damo assumiu o primeiro lugar no ranking estadual e a segunda a nível nacional da sua categoria. E a segunda etapa do Catarinense Bicicross contou com a participação de 200 pilotos, onde apresentou um nível técnico bastante elevado. O João está presente neste plenário e gostaria de dar-lhes os parabéns para ele e dizer para ele não desistir e que continue com garra, foco e determinação, que você vai ser um vitorioso, onde já mostrou neste momento. A respeito de um assunto polêmico esta semana, da Expo Videira, durante a última semana procurei me informar e conversei com os envolvidos, entre eles o secretário de Turismo e Cultura, Clemir Schmidt, e tenho algumas colocações a fazer à população. Independentemente, acredito que durante um momento de crise, igual ao que estamos passando, o melhor que temos é valorizar os empreendimentos de nossa terra. E é exatamente isso que a Expo Videira vai fazer. É uma maneira do comércio local faturar mais. A estratégia de trazer shows nacionais de grandes porte é positiva, pois vai atrair mais gente, pessoas de cidade vizinha, fazendo com que gire mais o dinheiro na nossa cidade. A respeito do aluguel da SERP, o assunto polêmico da semana, como tenho dito, várias rodadas de negociação ficou acertado no valor de R$110 mil. Fazendo um comparativo com a Expo Cicobi, no ano 2014, afirmo que foram montadas 8 estruturas, por períodos diferentes, fazendo uma média de um total de 5 dias. Ressalto que apenas algumas áreas da SERP foram utilizadas. O valor pago pelo Cicobi foi o valor de R$ 37.648. Isto é o valor pago por dia de R$ 7.529. Para a Expo Videira serão necessários 15 estruturas e toda a dimensão da SERP será realizada durante 17 dias, já que haverá montagem e desmontagem de estruturas ao valor de R$ 110 mil, com média diária menor que do Cicobi, de R$ 6.400 dias. É um valor maior de R$ 110 mil, mas o tempo é mais longo. Ou seja, a Prefeitura de Videira está pagando menos que o Cicobi. Ressalto que os 15 estruturas erguidas serão necessárias para abrigar o palco de shows nacionais, o segundo palco para show regionais, os mais de 160 estantes, além da área de lazer e praça de alimentação. Serão investidos também R$ 30 mil em material de serviços de reparos e melhorias na SERP. Contudo, faço um adendo aqui a esse valor, seria necessário em qualquer lugar. Se fosse no Parque da Uva ou escolhesse um outro lugar que comportasse um show deste aí, uma feira dessa aí. Uma coisa é o aluguel da SERP, outra são os reparos e serviços que deverão ser feitos para atender a população. Nada adianta fazer uma feira deste porte para um público de 10 mil pessoas similar ao que foi o Festival da Canção de Videira em março deste ano. Com certeza não atingiria o objetivo que é movimentar o comércio local. No documento assinado pelo Executivo que veio para a Câmara, eu analisei e estava bem claro. Passaporte, vou colocar aqui claro o que acontecerá. Passaportes para os 3 dias, R$ 45 o passaporte para os 3 dias. Sendo uma estimativa, 2.500 pessoas, ou 2.500 ingressos, multiplicado pelos 3 dias, que irá dar 7.500 entradas ao parque, à SERP.
porque se a pessoa compra um passaporte para 3 dias, estima-se que ele vai aos 3 dias. Mas os ingressos na hora de pista, por exemplo, R$20, comprando na hora a 2.500 participantes também, pagantes por dia, totalizando 7.500, mais os ingressos da VIP, que vai custar em torno de R$30. 1.500 pagantes por noite, seria o total de 4.500. Isto é um total de 19.500, mais os próprios expositores, que não serão cobrados ingressos, e os patrocinadores, algo em torno de 1.000 ingressos. Só isso totaliza 20.500 pessoas circulando na SERP, e já é o dobro da FECAV. Feitas essas explanações, afirmo que sou totalmente favorável à Expo Videira, e digo mais uma vez, esta feira vem num excelente momento em que vai ser muito positivo para o nosso município. Já citei na sessão passada que estive presente, não sei se alguém participou também, que estejam presentes aqui, da feira de 13 Tilhas, onde o prefeito adquiriu um terreno de 11 alqueires, pagou R$2 milhões o terreno, e mais ficou 5 meses trabalhando, tirando o foco da agricultura, usando maquinários da prefeitura, fazendo terraplanagens, aquele local. E, inclusive, o prefeito é do partido oposição, e os vereadores daquela cidade, meus amigos, inclusive do meu partido, criticaram o prefeito. E eu participei da feira, foi um resultado positivo para o comércio, eu trabalho no comércio, sei da realidade do comércio, e hoje os vereadores da situação da oposição do prefeito lá aplaudiram o prefeito pelo excelente investimento e o retorno que deu à cidade e à região. Então fica aqui o meu pensamento positivo para que esta feira saia, e com certeza vai sair, e isso vai ser muito bom para o nosso comércio, que hoje está enfrentando um momento difícil no nosso município. Muito obrigado, uma boa noite a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, Excelência. Concedo a palavra ao vereador Wilson Paese. Cumprimentando a excelentíssima presidente desta casa, estendo o cumprimento aos nobres pares, e hoje, em especial, ao vereador Gilberto Tibes, recém-empossado, desejando também a ele as boas-vindas e fazendo votos que a sua permanência nessa casa seja frutífera. Tenho certeza que será, somará com o seu saber as discussões que são travadas nesta casa, e certamente engrandecerá os trabalhos que aqui são desenvolvidos. Quero também cumprimentar a todos os servidores desse poder e aquelas pessoas que nos assistem. Volto hoje aqui a falar a respeito do nosso aeroporto municipal, denominado atualmente de aeródromo. Quero aqui, apenas para pôr uma pá de cal sobre o assunto, de algo que já venho falando desde o início do mandato, da necessidade de priorizar questões ligadas à infraestrutura do nosso município, que estrategicamente se encontra localizado em um local de difícil acesso e precisa buscar alternativas para desenvolver a nossa região, e eu tenho plena ciência que transporte aéreo é uma dessas medidas que nós precisamos abraçar, e abraçar urgentemente. Venho falando aqui, desde que assumi o mandato, a respeito de um programa do governo federal que visa estruturar e apresentar recursos financeiros para aqueles municípios que desejem desenvolver a sua atividade de transporte aéreo de forma regional. Então, venho aqui conversando já há um bom tempo a respeito desse assunto, pedindo que a administração tome as providências para aderir a esse programa do governo federal, que tem mais de 4 bilhões de reais para investir nesse tipo de programa, que é da aviação regional. Estive aqui já há algumas semanas, parabenizando aqui o prefeito de Joaçaba,
que obteve êxito, conseguiu que o seu projeto fosse aprovado e deve receber até o começo do segundo semestre desse ano cerca de 64 milhões de reais. E então, diante dessa situação, fui buscar diálogo com o Ministério da Aviação Civil. Mantive contato com o Ministério da Aviação Civil através do seu ministro, não é? E troquei correspondências com Vossa Excelência, Ministro da Aviação Civil, para saber o que o município de Videira fez nesses anos para aderir a esse programa que é fantástico. Inclusive, só para citar, esse programa tem previsão do governo federal custear no primeiro ano metade da passagem, 50% da passagem aérea naquele local, para fixar de fato, para estimular empresas que são empresas que atuam no segmento, a se fixar, a estabelecer linhas aéreas em municípios que a gente sabe tem um movimento um pouco menor. Então, aqui quero pedir licença aos nobres pares para fazer aqui transcrição da resposta que o ministro da Aviação Civil encaminhou diante de alguns questionamentos que eu fiz. Então, aqui o ministro narra que no final de 2012 foi criado esse programa, não é? E disse que agora, nessa fase do programa, aqui em Santa Catarina, foram contemplados 13 municípios que foram lá e apresentaram projetos, não é? 13 municípios catarinenses. E ele nomina quais são. Diz Caçador, Chapecó, Concórdia, Correia Pinto, Forquilinha, Jaguaruna, Joaçaba, Joinville, Lages, Navegantes, São Joaquim, São Miguel do Oeste e o pujante município de Três Barras também apresentou projeto e foi contemplado. Que diz que elas foram selecionadas, né, apresentaram um projeto e devem receber recursos. E aí, quando chega a parte de Videira, né, eu fiz questionamentos a respeito do município de Videira. Aí, aqui, o ministro responde: o aeroporto de Videira não foi contemplado na fase atual do programa de investimento em logística aeroportos. Esse é o nome do programa. Porém, ressalta que o município de Videira será atendido pelos aeroportos de Joaçaba e de Caçador, que foram contemplados no programa. E aí eu pergunto, não é? O que falta para o nosso município conseguir também obter êxito em programas que são abertos a todos os municípios do Brasil? E aqui ao nosso lado, o próprio ministro cita Caçador, não é? E Joaçaba, que foram contemplados. Aí a parte final, o ministro aqui esclarece por que Videira não foi contemplado. Aqui no item ponto 4, ele diz: não foram encontrados registros de requerimento apresentado pelo município de Videira, com vistas à inclusão do aeroporto neste programa. Portanto, não consta nenhuma decisão administrativa aprovando ou reprovando o aeroporto. Então, com essa fala aqui na tribuna hoje, quero deixar por uma pá de cal, efetivamente, sobre o assunto. Nós não teremos investimento no nosso município dentro desse programa, que é um programa fantástico do governo federal, tem recursos disponibilizados, não estão contingenciados esses recursos, não foram contingenciados, então estão ainda previstos para ser executados no orçamento. Não teremos esses recursos, porque o município de Videira, desde o ano de 2012, quando esse programa foi criado, não apresentou. Esse documento está assinado com a data do dia 27/5, então tem poucos dias, até o dia 27/5 desse ano, o município de Videira não apresentou qualquer projeto. Estranhamente, senhoras e senhores, começo desse ano, tenho notícia aqui da própria página da Prefeitura do município de Videira, diz que o ministro da Aviação Civil recebeu uma comitiva de prefeitos que estavam atuando para receber recursos desse programa. E lá estavam, claro, o prefeito de Chapecó, São Miguel do Oeste, todos que receberam recursos, né? Joaçaba, Caçador, Navegantes, Florianópolis e o nosso prefeito. O prefeito de Videira, Vilmar Carelli, também participou do encontro. E aqui tenho aqui na página do município de Videira, inclusive para participar do encontro, o prefeito municipal recebeu quase 3 diárias, R$ 3.218,44, foi a Florianópolis passear. Porque projeto, como eu acabei de ler para vocês, não há projeto do município de Videira. Foi passear, bater um papo com o ministro, não é? Os outros prefeitos não. Todos os outros prefeitos que estão aqui na fotografia, que tenho em mãos,
São prefeitos contemplados no programa e que vão receber recursos. Enquanto que, para aquele que tiver interesse, posso fornecer cópia da resposta aqui encaminhada pelo Ministério da Aviação Civil, enquanto que o município de Videira, apesar de não ter apresentado nenhum projeto nesse programa, nós tivemos a presença do nosso ilustre prefeito nessa audiência com os outros prefeitos que fizeram o seu dever de casa e apresentaram um projeto. Obrigado, Excelência. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor. Concedo a palavra ao vereador Ulisses Geller. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas aqui presentes, eu não pretendia usar a tribuna hoje, mas visto as colocações do nosso nobre colega, doutor Vício Paese, eu não posso deixar de me pronunciar a respeito. Bem diz ele que a verba é para um aeroporto. Nós não temos mais um aeroporto, nós temos um aeródromo. Então aí já começa os empecilhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O negócio de dizer que vem 64 milhões para Joaçaba, vou lhe cobrar, colega. Vou lhe cobrar no final do ano, o ano que vem, ver se veio esse dinheiro. A prefeitura tem dinheiro, tem convênio com o governo federal e que ainda não está seguindo os cronogramas necessários porque passamos por uma situação complicada no país. E a gente entende isso. Agora, dizer que vai lá e faz um projeto e se consegue 60, 70, 100 mil, isso é uma coisa. Eu quero ver realmente acontecer. Dias atrás o nobre colega falou que uma bela notícia que veio aí, que o João Rodrigues designou 200 mil reais para o nosso hospital. Eu participei de uma reunião esses dias a respeito da saúde e discutimos certos assuntos aí. Nós estávamos em 13 vereadores aí e vimos que as coisas não são bem assim. Diz que vem o dinheiro, eu quero ver chegar aqui. E a respeito do aeroporto, nobre colega, Sua Excelência passou pela prefeitura. Eu tenho documentos. Excelência, peço uma parte, Excelência. Como? Peço uma parte, Excelência. Um momento só, mais adiante o senhor, quem sabe, pode me explicar melhor. Sua Excelência passou pela prefeitura e naquela época eu tenho documentos na minha mão que fala de pessoas que encaminharam documentação pedindo para que se cuidassem da cerca, que um avião quase pegou um motoqueiro lá. Nem da cerca naquele momento a municipalidade cuidava, mas nem da cerca. E projeto nenhum foi feito naquela época. E foram 8 anos. Eu sou testemunha de quando Luiz Henrique era governador, ele chegava em Videira e dizia, mas eu quero dar dinheiro para Videira, mas não vem nenhum projeto para cá. Quem que era o prefeito da época? Quem? Olha, se nós vemos algum dinheiro que vem do governo federal, do governo estadual para Videira, foi Vilmar Carelli e Gabriel Bugoni que trouxe. Ninguém mais, eu não vejo outra obra. Não vejo. Eu quero que 8 anos de administração do governo anterior ao nosso aí, que me mostre uma obra de vulto. Não tem. Então, essas críticas eu aceito de bom grado, porque assim nós podemos contrapor as colocações. E a respeito dessas outras, de trazer dinheiro para cá, parece-me, eu ainda não comecei a cobrar, mas vou chegar lá. Parece-me que quando nós elegêssemos um deputado, todos os problemas aqui em Videira iam ser distribuídos. Nós ia ter representatividade para resolver todos os problemas de Videira.
estou esperando ainda para cobrar. Então, nós vamos devagar e vamos analisar quem realmente trouxe e traz dinheiro de Brasília, dinheiro de Florianópolis, quem é que mesmo traz, se não foi essa administração. Então, eu quero me colocar aqui com a maior respeitabilidade, que precisamos colocar os pingos nos i, dar o devido valor a quem merece. Pois não, colega Augusto. Quero só pontuar brevemente, Excelência. Primeiro, a questão de cobrar o recurso que vai a Joaçaba, Vossa Excelência tem que cobrar da presidente. Isso é notícia que está em todos os jornais da nossa região. Primeiro ponto, quero esclarecer com Vossa Excelência, é nesse sentido, transmitir apenas uma notícia que está em toda a mídia. E isso é documentado, Excelência. Projeto apresentado, isso é ato formal. Segunda coisa a respeito do deputado João Rodrigues, quero lembrar, como disse nessa manifestação que fiz aqui nesta casa, que emenda parlamentar individual, a partir desse ano, é impositiva. Houve uma mudança na Constituição Federal que obriga o presidente da República a cumprir com emendas parlamentares. Vamos esperar até o dia 31 de dezembro, se esse valor vai ingressar nos cofres do hospital. Posso lhe fornecer também uma cópia do ato de inclusão. Só para concluir, quero lembrar a Vossa Excelência que, na época que participei da administração, jamais ocupei o cargo de prefeito. Nunca tive a caneta na mão. Nunca ocupei o mandato de prefeito. Quando eu ocupar o mandato de prefeito, se um dia isso acontecer, Excelência, aí Vossa Excelência fica autorizado a me cobrar programas políticos. Que programa político, quem elabora é só o chefe do Poder Executivo. Os demais agentes políticos só cumprem ordens. Então, recorde disso, Excelência. Para as próximas falas, eu noto que há uma reiterada fala, tanto de Vossa Excelência, quanto de manifestações de outros agentes políticos aqui do município, que parecem, que acredito que um dia ocupei o mandato de prefeito aqui nessa cidade. A outra situação que eu quero apontar a Vossa Excelência, que seria muito interessante que Vossa Excelência cobrasse promessas do prefeito municipal, promessas que estão nos seus planos de governo, quando foi candidato. Vamos aproximar as cobranças para a nossa realidade aqui de Videira. Então, se Vossa Excelência puder fazer também as cobranças do prefeito, daquilo que ele prometeu e até o momento não cumpriu, seria muito bacana. E a última coisa, Excelência, é que se é difícil vir recurso para quem apresenta projeto, imagina para aquele prefeito que não apresenta projeto nenhum. Obrigado. Eu agradeço a sua parte. E quanto às cobranças, eu a faço quase diariamente. E tenho quase certeza que, se não for 100%, mas perto, ele vai chegar daquilo que foi acordado na campanha, até com os partidos que nos acompanharam nessa caminhada. Embora alguém tentou atrapalhar, fazendo com que até corresse o risco de não assumir o governo, mas eu tenho certeza que o Vilmar fará tudo para que seja feito as melhores obras, um bom trabalho para o município de Videira. Isso eu posso falar, porque fui secretário dele por 4 anos, trabalhei mais um ano depois com ele, 1 ano e meio, conheço a índole do nosso prefeito. E quero dizer que fico aqui no aguardo, ficarei muito satisfeito se Sua Excelência trouxesse o momento, até o final do ano, que viesse essa verba, porque o hospital realmente necessita. Aí lhe darei mão à palmatória, que é uma boa notícia. Muito obrigado. A palavra continua livre. Essa palavra, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao vereador Gilberto Tibes de Campos. Excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Videira, vereadora Cristiana Zimmer, excelentíssimos senhores vereadores, estendo meu cumprimento, excelentíssimas senhoras vereadoras também,
os ilustríssimos servidores dessa casa, que muito bem nos receberam aqui, senhores dirigentes de entidades representativas de trabalhadores aqui presentes, a gente cumprimenta também. Também cumprimentamos os senhores da classe empresarial, lideranças, servidores municipais aqui presentes, a gente cumprimenta também, no qual amanhã tem eleição e a chapa vencedora tem um ano promissor em busca de melhorias, hein? Então, em condições de trabalho. Cumprimentar a todos os meus amigos, familiares, colegas de trabalho, senhores e senhoras aqui presentes, e os amigos internautas que nos acompanham. Iniciando os trabalhos legislativos, quero em primeiro lugar agradecer a Deus, que nos deu força, condições de chegar até aqui. Quero agradecer a minha família, também a população, amigos, apoiadores, membros do Partido dos Trabalhadores, que numa atitude democrática nos deu condições de ocupar essa vaga aqui no Parlamento Municipal. Também quero agradecer a confiança da vereadora Claudete Vavassori, que nos dá a oportunidade de chegar até essa Casa Legislativa, felizmente em circunstâncias de saúde. É com grande orgulho que ocupo uma cadeira pertencente à coligação que elegeu 2 vereadores. Importante se pautar que aqui nos encontramos como representantes do povo e compreender quais foram os votos que nos deram esse mandato. E, acima de tudo, respeitar os cidadãos que forma a nossa sociedade videirense na sua diversidade. O mandato, sem dúvida, deve observar a conjuntura imposta nas urnas. Nesse sentido, quero dizer a todos que os nossos encaminhamentos serão pautados em ações aparentemente simples, mas de resultado eficaz, sem causar nenhuma falsa expectativa, porém comprometidos com a real necessidade da nossa sociedade. O labor, de nossa parte, terá o objetivo o alinhamento aos anseios e expectativas dos quais a nossa comunidade espera. Isso porque é obrigação nossa, assim, de proceder. Agir contrário às expectativas dos eleitores que depositaram em nós os seus votos é trair a confiança do povo. Diferente de muitos políticos que são verdadeiros achadores, principalmente no Congresso Nacional. Eu não me pautarei esse período de mandato aos princípios da independência e livres de qualquer aspecto que torne o mandato legislativo de conveniência. Compreendo que o vereador tem a função não apenas de fiscalizar o executivo, mas também o dever de escutar os anseios das comunidades humildes, dos bairros, da zona rural, dos geradores de renda. Enfim, estar perto da parcela da população excluída, mais fragilizada. O que significa também apoiar e fortalecer aqueles que geram emprego, renda e condições sociais no nosso município. Nós, vereadores, temos a missão de propor, desenvolver e a implementação de políticas públicas e projetos que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Revendo leis, debatendo temas importantes como geração de emprego, implantação de projetos para a zona rural, ver as questões relacionadas à saúde, à educação, segurança, tudo aquilo que diz respeito à nossa sociedade, mesmo não sendo responsabilidade direta dessa casa em executá-los. Sabemos do anseio da sociedade por renovação da política, por ética, e cabe a cada agente político compreender esse novo momento e migrar para essa mudança. A nossa população não pode ter prejuízo de forma alguma, muito menos por disputas políticos partidárias ou pessoais. É necessário que todos estejam comprometidos, acima de tudo, com o crescimento da nossa cidade. Aos colegas vereadores de situação, quero deixar claro que respeito a todos e sempre estarei disposto ao franco debate. Do mesmo modo, aponto que serei sim fiel aos meus eleitores e à população que depositaram os votos. Ao prefeito municipal, me comprometo em ser razoável às proposições que tenham reais intenções de melhorar a vida da sociedade, principalmente dos trabalhadores. Aos colegas vereadores de oposição, quero me comprometer com a fiscalização implacável
com a coisa pública, como muito bem fazem Vossas Excelências. Porém, não possuo pretensão de tornar o mandato raivoso e irresponsável, como alguns políticos no Brasil assim o fazem. Certamente, a política do quanto pior, melhor, não contribui para melhorar a vida de todos. Para concluir, quero me colocar à disposição da população, dizer também da minha alegria, minha satisfação desse trabalhador chegar a esta casa, como que os nobres colegas também chegaram. Estarei sempre comprometido com o bem-estar da comunidade, fiscalizando, propondo, sempre de forma comprometida com os aspectos formais, democráticos e pautado na moralidade e na ética, e principalmente por se tratar de bens públicos. E assim, agradeço a confiança, espero cumprir o que as pessoas esperam, porque só vale a pena ser político se for para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, também quero cumprimentar a todos aí que estão presentes, obrigado pela vinda na casa. Tem gente que veio a primeira vez aqui, então a gente agradece a vinda e veio quantas vezes. Muito obrigado, Excelência. A palavra continua livre. Quero aqui desejar as boas-vindas ao colega vereador Gilberto e dizer que é muito importante a sua vinda para a Câmara e para o município, por ter um vereador com o seu perfil e com as suas qualidades. Não temos dúvida que o nobre vereador trará para esta casa contribuições e avanços sociais muito importantes. Sabemos que as lutas são difíceis e que a atividade política é repleta de obstáculos e desafios. Mas temos certeza de que, somando forças com os demais vereadores e participando do nosso esforço coletivo, o nobre vereador Gilberto conseguirá excelentes resultados. A sua presença aqui no Legislativo representa um novo fôlego para continuarmos lutando. Quero finalizar minhas palavras parabenizando ao novo vereador e oferecendo a nossa parceria nesta caminhada. E também quero aproveitar para parabenizar o atleta João Vicente Damo e dizer, João, que as pessoas e os jovens tenham o teu exemplo e dizer que você é um orgulho para a videira e que você, quando está fora, com certeza, traz muita alegria para nós e continue assim. Parabéns ao pai, que é um grande orgulho, né? E obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes. Fim da palavra livre. Solicito ao senhor secretário que apresente a ordem do dia desta reunião. Matéria em turno único de votação. Requerimento número 008/2015. Com amparo nas disposições regimentais, requeiro ouvido o plenário, seja solicitado ao prefeito municipal de Videira que regulamente na esfera municipal a lei número 12.846/2013, lei anticorrupção, em vigor há mais de um ano. Vereador autor, Wilson Antônio Paes. Requerimento número 8/2015. Em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado o presente requerimento e determino que seja atendido em seus termos. Requerimento número 009/2015. Com amparo nas disposições regimentais, requeiro, ouvido o plenário, seja solicitado ao prefeito municipal de Videira que cumpra, no que diz respeito aos contratos de serviços de publicidade e da sua execução, por meio de agência de publicidade, o disposto no artigo 16 da Lei número 12.232/2010, com o seguinte teor. Artigo 16. As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, serão divulgadas em sítio
próprio aberto para o contrato na rede municipal de computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados. Parágrafo único. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço, de fornecedores e de cada meio de divulgação. Vereador autor, Wilson Antônio Paes. Requerimento número 9, 2015. Em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado o presente requerimento e determino que seja atendido em seus termos. Requerimento número 010/2015. Com amparo nas disposições regimentais, requeiro, ouvido o plenário, que seja solicitado ao presidente da MARP, Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, que informe quais medidas adotou no sentido de promover a discussão, orientação e assessoria necessária para que os municípios associados regulamentem a Lei número 12.846/2013, Lei Anticorrupção. Na hipótese de ter realizado alguma ação, seja solicitado que apresente os documentos probatórios, bem como aponte, se for o caso, as medidas que o município de Videira comprometeu-se a adotar. Vereador autor, Wilson Antônio Paes II. Requerimento número 10, 2015. Em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado o presente requerimento e determino que seja atendido em seus termos. Matéria em segundo turno de votação. Projeto de Lei número 050/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir financeiramente com o JIP Clube Videira e da outras providências. O referido projeto de lei visa a contribuição financeira na importância de R$ 4.000 para o JIP Clube Videira, a fim de possibilitar a realização da terceira etapa da Copa Oeste de JIP, Ride e Passeio 4x4, a qual contará com a participação de diversas equipes, representando uma oportunidade de divulgação da cidade, bem como o fomento e exploração das potencialidades turísticas locais. Projeto de Lei número 50/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em segundo turno de votação o projeto de lei número 50/2015 e determino que seja encaminhado ao Executivo para sanção. Matéria em primeiro turno de votação. Projeto de lei complementar número 007/2015. Altera disposições contidas na Lei Complementar Municipal número 052/2007, que estabelece o plano de carreira do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos no município de Videira, Imprevide, reestrutura seu quadro de pessoal, revoga disposições das leis complementares número 023/2002, 041/2006 e 046/2007 e da outras providências. O regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais foi formulado em 2002 com estrutura administrativa extremamente pequena, compatível com a sua origem. Ocorre que,
decorridos 12 anos da realização de tal formulação, à luz da Lei Federal número 9.717/1998, resta verificada a necessidade da atualização de tal estrutura, precisamente quando a ampliação da carga horária do cargo de provimento efetivo de advogado. Haja vista a considerável ampliação das demandas judiciais e dos procedimentos administrativos que a autarquia municipal enfrenta. Projeto de Lei Complementar número 7/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei complementar número 7/2015 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 051/2015. Autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder incentivos econômicos à Transvan Limitada e da outras providências. O presente projeto de lei visa a concessão de incentivos econômicos à Transvan Limitada, previsto na Lei Municipal número 3.073/14, conforme parecer favorável da Comissão Especial para emitir pareceres em processos de concessão de incentivos econômicos e fiscais, instituída pelo Decreto Municipal número 11.103/14. O incentivo consistirá nos serviços de horas máquinas à empresa, compreendendo até 75 horas de serviços de 2 caminhões basculantes, a fim de auxiliar na terraplanagem do terreno, viabilizando desta forma o início da construção de um barracão. Projeto de lei número 51/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 51/2015 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 052/2015, da denominação de Contorno Sul, Luiz Henrique da Silveira e da outras providências. Este projeto tem por finalidade denominar o Contorno Sul de Contorno Sul, Luiz Henrique da Silveira. Corresponde à área que inicia no entroncamento da Avenida Marginal Sul, bairro Panançolo, passando pelo Rio do Peixe, seguindo no sentido sul, numa extensão de 5.500 quilômetros, e determina no entroncamento com a rodovia SC 135, bairro Campo Experimental, conforme mapa e memorial descritivo no anexo do projeto de lei. A extensão de 5,5 quilômetros. E com especial estima e com imensa honra que indico a denominação de Contorno Sul, Luiz Henrique da Silveira, por ter sido ele um grande colaborador da sociedade catarinense, participando efetivamente da política desse Estado, conforme referências abaixo. Projeto de lei número 52/2015, acompanhado de parecer favorável das comissões em que tramitou. Em discussão? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 52/2015 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Fim da matéria da ordem do dia.
Deixo livre a palavra em explicações pessoais quanto às votações. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente reunião, convocando a próxima em rito ordinário para o dia 9 de junho de 2015, próxima terça-feira, às 18h45. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, uma excelente semana e uma boa noite.